Meus queridos estudantes e professores presenciais, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da NBAZ. Meus queridos, essa nossa primeira aula aqui no primeiro ano é uma aula inaugural para vocês. A nossa aula 1.1 vem esclarecer para vocês o significado do estudo da NBAZ aqui para o primeiro ano. Olha só, aí os professores que ministram a NBAZ, estudantes do primeiro ano, é a professora Dani Brasil, Jefferson Castro e Tabita. Aqui pro tio, nós teremos um encontro comigo, com a Tabita, com a Dani e com vocês a partir de hoje. Mas, prof, o que estuda a NBAZ? Quais são os primórdios, os princípios dessa disciplina para nós? Dá uma olhada no vídeo que nós preparamos para vocês, galerinha. Olha ali. Olá, comunidade de Rondônia. Eu sou a professora Dani Brasil. Professor Jefferson Castro. Viemos aqui hoje para conversar contigo sobre a NBAZ, que é uma disciplina, um componente curricular da mediação tecnológica Rondônia. Você sabe o que significa NBAZ? Você sabe, Jefferson? Noções básicas de agroecologia e zootecnia. É isso aí, pessoal. No ensino médio da mediação tecnológica, nós contextualizamos as práticas do homem do campo, do povo da floresta, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos sitiantes produtores rurais, pecuaristas da agricultura e da pecuária familiar. Mas me conta aí, Jefferson, por que é tão importante da NBAZ na mediação tecnológica Rondônia? Isso mesmo. NBAZ como componente principal aqui da nossa região, pessoal, aonde é uma região produtiva do agronegócio. Baseada em que premissas, professor? Aqui na NBAZ, no canal da Mediação Tecnológica, você, produtor rural e todos os empreendedores do nosso estado tem informações que vêm de encontro com as necessidades do agronegócio. Primeiro ano visa o processo de criação, a pecuária. No segundo ano, nós sempre envolvemos todas as questões agrícolas. E no terceiro ano, Dani? Nós estudamos os sistemas agroflorestais. É importante dizer para ti que nós construímos a NBAZ de forma colaborativa, respeitando sempre os anseios dos povos da floresta, nossos anseios regionais, os anseios do estado de Rondônia, o que precisamos saber para produzir mais, melhor e sempre respeitando os princípios do meio ambiente, os princípios da agroecologia, não é isso, Jefferson? Isso mesmo, meus queridos. E somente aqui no canal da Mediação Tecnológica, todas as aulas e todas as informações estão diretamente ligadas com a necessidade da produção local, da produção da nossa população ribeirinha, indígena, quilombola e sempre com inovações tecnológicas, Dani. E por que não é? Com certeza! Aqui no canal da Mediação Tecnológica, no componente curricular da NBAZ, todos os estudantes, os filhos dos nossos agricultores da agricultura familiar têm as informações precisas, têm as informações que acabaram de sair do forninho da informação. Forninho da informação? Aqui na NBAZ são atualizadas todas as criações, os manejos, processos fitossanitários de interesse para o agronegócio, Dani. É isso mesmo, gente. Nós somos agro, mas nós somos respeitadores do meio ambiente. Essas são as premissas da NBAZ. Gostou? Vai lá no canal da Mediação Tecnológica, tem muitas aulas para ti. Nós esperamos você lá. Estamos aguardando a sua visita. Galera, até a próxima. NBAZ. Noções básicas de agroecologia e zootecnia. Mediação Tecnológica Rondônia.
Pois bem, meus queridos, viram só? Aqui no primeiro ano, nas noções básicas de agroecologia e zootecnia, que é o significado da nossa sigla NBAZ, nós vamos iniciar os nossos estudos sobre criações. Todos os tipos de criações possíveis aqui no estado de Rondônia. E eu peço a colaboração de cada um de vocês, meus estudantes e professores presenciais, que a gente possa iniciar uma conversa, um diálogo, um papo, para que possamos então crescer juntos, tirar as nossas dúvidas sobre as criações, sejam quais forem elas. Claro que o principal que nós vamos abordar aqui é o gado, e seja qual for, gado, coelho, galinha, peixe, vamos ver as terminologias. Mas hoje, na nossa primeira aula, dá uma olhada lá na tela, meus queridos, vamos abordar de forma geral o significado da palavra NBAZ, qual a importância, professor, e como fazer as criações de forma agroecológica, também entender o significado da palavra zootecnia e importância dentro das nossas práticas, preservação do meio e conservação do ambiente. Para a aula de hoje, nós temos as habilidades de conhecer o foco do estudo da NBAZ e identificar as peculiaridades da agropecuária. Meus queridos, então vamos iniciar aí, para fixar na nossa mente, NBAZ. O significado da palavra, professor? N vem de noções, B vem de básicas, A, agroecologia e Z, zootecnia. Aqui pro tio. Então, NBAZ, nós vamos estudar, sempre estaremos falando sobre uma noção básica, tá bom? Aqui não é um curso técnico, mas sim vamos esclarecer as noções básicas, empreendedoras, para o processo de criação animal vinculado ao bem-estar ambiental. Ok? Lá na tela, meus amores. Então, primeiramente, agroecologia e zootecnia. Aí, nós trouxemos uma foto para vocês. Por que essa foto, professor? O significado dessa imagem, na verdade, essa imagem, ela está representando aí todas as possibilidades de nós utilizarmos o ambiente, o meio onde estamos ao nosso favor, sem prejudicar a dinâmica, seja a dinâmica dos seres de origem vegetal, animal e físico. Aqui pro tio. Essa imagem, ela representa que podemos sim, professor, aí no meu sítio, na minha chácara, na minha fazenda, ali na minha região rural, aonde eu posso utilizar desse ambiente, que envolve, as conservações ambientais de forma agroecológica. Quando eu falo agroecológico, é você conseguir manufaturar aquele seu ambiente. Como assim, professor? Utilizar ao seu favor. Você tem uma terra, uma área ali, e eu posso fazer uma produção, uma criação dos meus animais e também de forma ecológica, não só para vender, não só para produzir, mas para também atrair a porção de turismo, O turismo da pesca, o turismo de viveiros, o turismo de você abrir a sua propriedade para as pessoas virem também passar o final de semana de forma a não degradar aquele ambiente, conservar e possibilitar dessa forma ganhar um determinado rendimento para a manutenção da sua área, ok? Lá na tela, meus amores. Olha aí, agroecologia é uma vertente da agronomia, engloba técnicas agroecológicas de cultivo com sustentabilidade social e esse cultivo também é relacionado com o processo de criação. Como assim, prof? Aqui pro tio. Lembrando, galerinha, aqui sempre vamos dar prioridade se você está fazendo algum tipo de criação, caprino, ovino, bovino,
você produzir na sua propriedade a alimentação da sua criação. Não, você tem que vincular, né, o processo de nutrição animal com o potencial da sua propriedade. Dessa forma, você não tem gastos de comprar suplementos, somente aqueles suplementos essenciais. Por exemplo, para bovino, não tem para onde correr, você tem que comprar o sal mineral. Para bovino, para outras criações, vacinação, coisas que não temos como produzir na nossa propriedade. Fora isso, a nutrição animal, você consegue se utilizar do que você tem para nutrir os seus animais. É nesse intuito. Lá na tela, meus queridos. Então, a agroecologia pode ser definida como um estudo da agricultura a partir de uma perspectiva ecológica. De novo, quando eu coloco aqui, falo para vocês sobre agricultura, não é produção agrícola. Não é produção agrícola. Essa agricultura é a forma que você vai fazer o quê? Produzir a nutrição do seu animal aí na sua área, tá bom? Facilitando você potencializar tudo que você necessita. A prática agrícola, que prioriza a utilização dos recursos naturais com mais consciência, respeitando o método que a natureza oferece ao longo de todo o processo produtivo. Então, meus queridos, toda vez que nós estamos falando aqui sobre uma utilização do seu ambiente, utilizar seu ambiente que vai favorecer na nutrição animal, e isso auxilia, sim, a sua rentabilidade. Seja você produzindo o quê, professor? Produzindo suínos, produzindo aves. Sempre vai ter alimentos que você vai produzir na sua própria propriedade. Na sua própria propriedade é ótimo, hein, Jefferson? Então, aqui, só frisando, agricultura, a partir de uma perspectiva agroecológica, dentro da pecuária, é utilizar o potencial da sua propriedade para a nutrição animal. Prof, eu estou com uma dúvida aqui. Agricultor, quando a gente fala pecuária, está embutido assim na cabeça das pessoas que parece que está voltado somente para a criação de gado. Então, quando a gente fala pecuária, galera, envolve todos os tipos de criação, não é só o gado em si. Dentro da pecuária, tem a pecuária bovina, tá? Você fala sobre... Quando você fala bovinocultura, tem bovinocultura de corte, bovinocultura de leite, não é isso? Tem a avicultura, que é a criação de aves, só que é a avicultura para postura e a avicultura para corte. Suinocultura, né? Conicultura, culticultura, vamos ver cada uma dessas criações dentro do nosso estudo do primeiro ano, que envolve a pecuária. Hoje, só revisando, a nossa aula é a primeira aula geral, onde vai envolver todas as perspectivas de você utilizar o ambiente aí da sua chácara, do seu sítio, da sua região, na comunidade que você mora aí na região ribeirinha. Professor, como eu posso utilizar isso para auxiliar nas criações que eu tenho aqui, sem permitir que ocorra algum tipo de desequilíbrio dentro da minha região, dentro da minha produção, sem que eu faça das criações algo que possa prejudicar o ambiente hídrico. Você passa um rio por aí. Então, eu posso poluir um rio se eu não tiver cuidado com o processo de criação? Com certeza. Devido aos dejetos, devido a como você vai fazer o manejo das suas criações. Ou então, como você pode potencializar um tipo de prática agrícola para você realizar o viés da alimentação, que a gente chama de nutrição na sua criação. Nutrição animal, ok?
Lá na tela, meus queridos. Também incorporar fontes alternativas de energia em suas principais preocupações. Então a gente colocou bem frisado aí, ó, sistematizar todos os esforços num modelo tecnológico, socialmente justo, econômico, viável e ecologicamente sustentável, ok? Sustentável, tá bom? Então, dessa maneira, essa sustentabilidade, professor, como assim o senhor está falando sobre alternativas, incorporar alternativas energéticas? Meus amores, queridos, aqui para o tio. Nas criações, para o processo de criação, se utiliza muito a fonte energética, né? A luminosa. E é caro, nós sabemos que a energia é cara. Então, professor, nós vamos ver também aqui na NBAZ como, no primeiro ano, nós podemos fazer uma forma tecnológica de você utilizar consciente essa energia. Seja na produção de aves, lembra? Nas aves, na avicultura, a energia é essencial, a luminosidade intermitente que auxilia no processo de alimentação das aves, para que elas produzam melhor em condições os ovos e também a produção de carne. Porque no segundo ano, nós falamos de produção vegetal, que é o sistema de irrigação. Mas tem um sistema de bebedouros para animais. Na produção de codorna, na produção das aves, na produção de bovino, na produção de suíno. A luminosidade, a fonte luminosa utilizada também na maternidade. Maternidade, quando a gente fala da granja de suínos. Especificidade, então a gente vai ver até o processo, né, energético, de como também, de forma ecológica, você utilizar a energia agrícola, que é totalmente financeiro. O financeiro, para criações de animais, tem a fonte hídrica, a fonte energética, o cálculo, a economia financeira nas criações em relação não só à energia, mas todos os suplementos sustentáveis dessa nossa região, ok? Lá na tela, meus queridos. Então, a agroecologia é uma alternativa para reduzir os problemas gerados pelo modo tradicional de agricultura ou modos tradicionais que você utiliza a agricultura para a nutrição animal, tá? Diminuição da biodiversidade apresentando uma opção sustentável e produtiva. A agroecologia tem como unidades básicas análise do sistemas agrícolas, abordando processos agrícolas de maneira ampla, visando maximizar as produções, quer dizer, professor, quando fala maximizar as produções, significa potencializar. Aqui pro tio, como eu posso potencializar o desenvolvimento do suíno, do bovino, peso, ganho de peso, produção de proteína. Porque o que eu quero no bovino é produção de carne, o que eu quero no suíno é produção de carne. O que eu quero na avicultura de postura? Maximizar a produção de ovos. Na produção de peixe, maximizar a produção, ganho de peso em menor tempo. E quando a gente fala assim do processo agroecológico, claro, com todas as condições que não venham, né, dar sofrimento ao animal e não venham fazer um desequilíbrio da região que você está utilizando para aquele tipo de produção. Tá bom? Dá uma olhada lá, meus queridos, na tela. Então, na NBAZ aqui, apresentando essa unidade que nós vamos ter, os componentes básicos dessas unidades são socioculturais, econômicos, técnicos e ecológicos. Dentro de quais parâmetros, professor? De cada criação que você tem aí. Exemplo, prof, aqui pro tio. Tem pessoas que fazem as criações de galinha, né? Lembrando, galerinha, criações de galinha, intensivo,
semi-intensivo e extensivo. Só que a gente sempre fala aqui galinhas da postura e galinha de corte, mas também tem a galinha agroecológica. E a gente vai ver quais são essas, porque nós vamos sempre estar fazendo esse parâmetro, né? O parâmetro convencional e o parâmetro sustentável. Então, também temos a criação agroecológica, não só das aves. Quando eu falo aves, eu não estou falando só essa ave comercial que a gente tem aí, porque também se cria o pato, não é isso? Tem criações de avestruz de forma agroecológica. Ei, prof, é verdade também que, por exemplo, intensivo, semi-intensivo e extensivo, criação de bovino para corte e para leite. E tem o boi ecológico, tem até a criação que eles têm a denominação de boi verde. Qual é a diferença? O produto do boi verde, ele é bem mais elevado, né? A carne, considerada boi agroecológico, ela é mais cara, mas tem todo aquele processo de produção onde tem sim, né, um mercado específico para esse tipo de criação. Então, todos esses parâmetros têm que envolver as condições da realidade de cada unidade da nossa região. Cada especificação regional, seja essa especificação de quem mora nas comunidades ribeirinhas, quilombolas, extrativistas, que envolvem todo esse problema. Tem gente que fala assim, professor, dentro das criações, né, tem, como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Nunca ouvi falar aqui, professor, tem pessoa criando rã, sim, não só para o mercado interno, que ainda está crescendo, está se desenvolvendo, mas para o mercado, para envio de outros estados, né, exportação para outros estados. Esse tipo de produto, de forma convencional e ecológica, ok? Sempre estamos falando aqui para vocês, esse é o nosso primeiro encontro, né, aqui no primeiro ano, qual vai ser o viés, a dinâmica do estudo da NBAZ aqui para nós, tá bom? Dá uma olhada lá na tela, meus amores. Olha aí, ó. Aqui é uma foto da minha colega aqui, minha companheira da NBAZ, que vocês vão ter o prazer de vê-la aqui comigo um dia desses aí, viu, meus queridos? A professora Dani Brasil, aqui é quando a gente fala sobre a produção de hortas. E aí, professor, na produção, na agricultura, né, que a gente tem aquela horta escolar, sempre tem o que sobra da produção. Então, o que eu quero dizer com esse tipo de imagem? Aí no seu sítio, na sua chácara, na sua fazenda, os restos vegetais, eles têm que ser aproveitados. Aqui pro tio, aproveitados para a alimentação dos animais nas aves, como restos de vegetais, ou também utilizar esses restos de vegetais como suplemento animal da lavagem, que é um tipo de nutrição para os suínos. Então, sempre temos, sim, um potencial da alimentação que é utilizado, mas, prof, aqui a gente já faz isso. A lavagem que a gente utiliza lá para a criação de suínos, a criação de porco, já é utilizada, mas qual é a maneira que se utiliza? Tem aquela maneira convencional e tem uma que você potencializa e direciona. É para quem está na terminação? É para quem está na maternidade? Ou eu vou utilizar essa lavagem para as matrizes? Né? Seja a matriz o macho ou a fêmea que vai estar em processo de... A fêmea que vai estar em processo de lactação. Como eu posso aproveitar? Não é nutrir o animal por nutrir. Não é dar o alimento para a criação só para alimentar, mas tem que ter um porquê daquela alimentação direcionada para aquele estado de criação. Espero que estejam me entendendo. Aproveitar de forma direcional aquele tipo de alimentação. Para quem, por exemplo, professor, se utiliza também, aqui nós produzimos leite e do leite a gente faz queijo.
mas sobra o soro, tem o soro do leite. Então a gente pega o soro e dá para terminação, na criação dos suínos. Será que você está potencializando se você levar o soro para a terminação, ao invés de levar o soro para a maternidade? Ou para o desmame? Então, o direcionamento de uma rentabilidade que você está utilizando, que você já produz aí na sua região, aí na sua propriedade, saber direcionar isso para onde o potencial do produto final que você quer viabilize, então, o ganho em menor tempo. Lá na tela, meus queridos. Então, aqui a gente já passa agora para o conceito, né? Que a gente fala do que é e a zootecnia. Uma coisa é a agroecologia dentro da pecuária. A agroecologia dentro dos processos de criação. E a zootecnia, professor? Em conceito geral, a zootecnia é a ciência que tem como foco, né, o controle de animais, aumentando a qualidade e a produção, considerando quais os fatores? Reprodução, melhoramento genético e alimentação. Dentro da zootecnia, né, ela se preocupa também com o bem-estar, a saúde animal. O bem-estar e a saúde animal no que tange a reprodução, o ambiente dos reprodutores, seja na bovino, na suíno, seja a produção de codornas, piscicultura, tem o setor da reprodução, tem o setor de creche, que é o desmame, tem o setor de engorda. Cada setor desse tem os processos de alimentação, os processos de bem-estar animal, saúde animal e envolve também a alimentação. Porque a alimentação do reprodutor é diferente da alimentação de quem está lá na maternidade, quem está lá no desmame, quem está na engorda. Tem, então, um processo alimentar diferente para cada estágio de desenvolvimento da criação. Quando a gente fala assim, pessoal, aqui pro tio, quando a gente fala assim, tem que tomar cuidado, porque as pessoas acham assim, alimento é alimento. O ambiente... qualquer ambiente serve, não. Para cada criação tem. Se eu falar aqui, suíno, que eu gosto mesmo de criação de suíno, ou então você está pensando em bovino. Ei, prof, aqui na minha região a gente cria mais galinha. Então, uma coisa é o ambiente de quando recebe os pintinhos, a alimentação daqueles pintinhos é diferente da alimentação de quem já vai estar na postura de que vai estar no desenvolvimento. No suíno, no bovino também é diferente, o ambiente é diferente, a vaca que vai estar produzindo leite, a alimentação é diferente, a suplementação é diferente, o estágio de desenvolvimento necessita de determinadas vacinações. Esse é o ambiente que a gente vai ver. Quando a gente vai falando disso, do bem-estar animal, estamos falando da zootecnia. E o melhoramento genético? Aí vai dividir em duas partes, meus queridos. Uma coisa é você, quando a gente consegue, a gente obtém uma matriz, um PO de qualidade, né? Já com melhoramento genético. Outra é quando você já tem aquela visão e seleciona, né, as matrizes de acordo com o seu potencial e vai fazer os cruzamentos aí na sua propriedade. Também vamos verificar esse processo de melhoramento genético, que tem um melhoramento genético empírico e um melhoramento genético, né, aquele tecnológico, que você faz a inseminação. É viável, até onde é viável a inseminação, ou você deixar realizar a cobertura de forma natural. Ok? Lá na tela, meus amigos. Então, dentro da zootecnia, né, também visa a melhor produtividade e rentabilidade, lucro na criação do animal e no desenvolvimento do produto de origem animal. Como? O que a gente quer em relação a isso? A produção final, carne, leite, ovos, como exemplo. Tá? Dentro da zootecnia atua toda a cadeia produtiva animal.
coordena a criação do bovino, do rebanho bovino, ovino, caprino, suíno, ave, equino, faz a gestão e o planejamento agropecuário, promove o melhoramento genético e implica técnicas de reprodução. Pesquisa nutrientes para cada fase de criação, como nós falamos aqui. Acompanha a fabricação de rações, vitaminas e produtos de saúde e higiene animal. Meus queridos, isso aqui envolve a zootecnia. O que a gente denomina aqui, galerinha, aqui para mim, ó, o que envolve quando a gente fala bem-estar animal, está embutido todas essas características que temos que sempre levar em consideração. Dá uma olhada lá. Todas essas características, né? Ó, vou voltar. A coordenação e criação de rebanho, seja bovino, ovino, caprino, gestão e planejamento, né? Colocar uma granja, claro, tem gente que fala granja que é suíno, granja de aves, postura, e seria aí uma piscicultura, então tem que ter um planejamento. Promover o melhoramento genético, vai implicar as técnicas de reprodução. Então, quais são as condições e ambientes que eu tenho que envolver para determinados tipos de criação, para promover o melhoramento genético. Acompanhar a alimentação animal, fabricação de ração, que você pode utilizar na matéria-prima dentro da sua propriedade. E dentro dessa fabricação de rações, quais são as premissas de nutrição animal, as vitaminas necessárias para cada etapa de criação. A produção de material higiênico, para quando você vai fazer a desinfecção do ambiente. Na grande maioria, as pessoas utilizam, né, produtos agrícolas, não vou citar nenhum agora não, mas veio o cal na cabeça, né, mas tem produtos de higiene para limpeza, tem produtos de higiene para desinfecção e produtos de higiene para que você, também EPIs para você também utilizar durante esse processo. E também tem um descanso, né? Trabalho também na indústria alimentícia e na produção de alimentos de origem animal. O que significa isso, professor? É quando você, como é que a gente fala a palavra quando você está produzindo, eu vou vender mel, eu vou vender leite, aí você processa o leite. Você não vai vender só o leite, você vai fazer a manteiga. Então, uma forma de você processar o produto e embutir um valor nesse seu produto. Eu faço a produção, eu tenho ovos. Aí você vai falar assim, não, eu tenho ovos, eu produzo ovos, mas eu vou embutir um valor neste ovo. Então você vai criar, produzir, você vai colocar um beneficiamento, essa palavra que eu estava precisando. Você vai beneficiar. Se você que faz criação de peixe, qual é o beneficiamento do peixe? É você não vender o peixe inteiro, mas você faz os filezinhos, entendeu? Ou você vai vender galinha, o ovo, aí você vai vender a galinha, aí você vende galinha desossada. Então você tem um beneficiamento nesse produto. E isso também tira a espinha do peixe, né? Então tem um processo de beneficiamento. Para isso tudo tem um planejamento de manejo animal. Então temos que lembrar, né, que todas essas práticas vão envolver o quê? O ambiente onde você está e tem que ser de forma a não prejudicar esse ambiente. E essa imagem que eu estou colocando aí é das questões hídricas, né? Porque todo o processo de criação, beneficiamento, seja na criação de peixe, galinha, seja de porco, coelho, avestruz, rã, não pode nenhum desses processos de criação proporcionar algum desequilíbrio para aquele ambiente, até a criação de jacaré. Então, nesse processo, a gente tem que entender o que significa preservação ambiental e conservação ambiental.
Então, dentro dessa perspectiva de preservação ambiental e conservação ambiental, temos sempre que lembrar, né, das questões que envolvem, aqui, Putinho, a qualidade do ambiente. Então, aqui a gente tem uma enquete de preservação ambiental para vocês darem uma olhada. Já já a gente volta para comentar sobre isso, ok? Dá uma olhadinha aí no vídeo, galera. Lixo descartado de forma inadequada, ruas sujas, árvores destruídas. Essas são algumas das práticas que têm se tornado comum entre as pessoas e que têm prejudicado o meio ambiente. Preservar o ambiente em que vivemos nem sempre é fácil, mas é uma responsabilidade individual. Mas isso só faz quem entende a importância da preservação ambiental. Você sabe que é importante preservar o meio ambiente, né? Sim, com certeza. Eu acho uma importância muito importante mesmo, né? Porque esse lixo aqui, ó, prejudica todos nós. E também, você vai andando na rua, você fica chutando lixo, né? Como se fosse um campo de futebol. Com certeza, o nosso meio ambiente hoje tá feio. Muito esse calorão, é muito desmatamento, entendeu? É muito lixo, os bueiros, o pessoal reclama demais, mas vive jogando lixo, entendeu? Para que nossos dias sejam acrescentados. É importante porque eu acho que o homem vai sofrer no futuro, que esse calor não é normal. Eu aqui só esperando, hein, galerinha? Isso que eu tava olhando aqui o vídeo, olhando e falando, caramba, vamos conceituar isso de forma global, galera. Dá uma olhada aí, ó, no nosso slide. Então, é a prática de preservar o ambiente. E essa preservação é feita como beneficia não só o homem, a natureza, ambos, e também os animais envolvidos. Então, galerinha, aqui, ó, dentro da contextualização, Putinho, dentro da contextualização da preservação do ambiente agrícola, dentro da preservação e conservação do ambiente de criação da bovinocultura, criação da suína não, bovinocultura é um nome, né, Jefferson? Então, dentro da criação de gado, dentro da criação de porco, dentro da criação de galinha, seja ela agroecológica, seja de postura para corte, criação de jacaré. Então, a gente tem que envolver o ambiente. Cara, exemplo, professor, eu preciso da criação aqui do jacaré. Quais são as condições ambientais que eu não vou prejudicar esse animal e nem o ambiente que ele precisa para se desenvolver? Ok? Olha lá na tela, meus queridos. Então, nisso, sempre, né, a comunidade envolvida nesse processo de criação tem que ser ouvida, porque ela é a comunidade que vive em determinados ambientes. A comunidade ribeirinha, a comunidade quilombola, os ativistas sabem das suas necessidades, sabem dos fatores que envolvem aquele ambiente, como preservar aquele ambiente sempre na hora de realizar o processo de implantação de uma criação, tem que envolver para que possamos evitar a degradação de determinadas práticas que estão envolvendo ali. Isso engloba, né, a conservação ambiental dentro dessas práticas. Então, como um conceito global, a conservação ambiental caracteriza-se a maioria dos movimentos ambientalistas, buscando um modelo de desenvolvimento que garanta desenvolvimento de produção, ok? Que garanta a qualidade da vida de hoje e que não ocorra nessas estruturas e desgastes dos recursos para as gerações futuras. Aqui, Putinho. Então, é de forma que possamos aproveitar o ambiente rural, mas preservar e conservar para as gerações futuras. Porque é aqui, galerinha, aqui no primeiro ano, na NBAZ, que nós vamos potencializar a produção agrícola para mandar, então, o alimento para a região urbana. Aguardo vocês para a gente voltar aqui daqui a pouco, fazer aquele bate-bola, jogo rápido, ok? Tchau, tchau, gente!